Mente vazia, mãos rápidas, de Miyamoto Musashi. Se você quer parar de ser controlado emocionalmente, fica até o final. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal porque isso aqui é treino mental. O poder invisível. Você já percebeu que a pessoa mais perigosa não é a que grita, não é a que ameaça, não é a que explode, é a que fica em silêncio, observando, respirando, enquanto tudo ao redor perde o controle. Porque enquanto os outros reagem, ela escolhe, e isso muda tudo. Musashi venceu dezenas de duelos, não porque era mais forte, mas porque ele não entrava no jogo emocional. Enquanto o outro vinha com raiva, pressa, medo, ele vinha vazio. E no mundo de hoje, isso ainda é verdade. Você não enfrenta espadas, mas enfrenta provocações, pressões, críticas, pessoas difíceis. E se você reage tudo, você já perdeu. Porque quem controla a sua reação, controla você. E hoje você vai aprender a sair disso. Mas primeiro, me responde, quantas vezes hoje você reagiu sem nem perceber? Deixa aqui nos comentários, eu vou ler um por um. A distância emocional. Agora, vamos entrar num primeiro ponto, e talvez o mais difícil de tudo, a tal da distância emocional. Mas calma, isso não é virar frio, não é virar indiferente, não é deixar de sentir. É outra coisa, é sentir sem ser dominado. Porque hoje, vamos ser sinceros, você não controla o que sente, você vira o que sente. Alguém te desrespeita e pronto, você vira raiva. Alguém te ignora e pronto, você vira insegurança. Alguém te pressiona e pronto, você vira ansiedade. Percebe? Você não observa, você se mistura. E no momento que isso acontece, acabou. Você já perdeu o controle. Miyamoto Musashi entendia isso melhor que ninguém, porque num duelo, um segundo de emoção custava a vida. Se ele deixasse a raiva entrar, ele errava. Se deixasse o medo crescer, ele travava. Então o que ele fazia? Ele criava espaço entre ele e o que ele sentia. Agora traz isso para a sua vida. Quando alguém te provoca, o que acontece no seu corpo? Coração acelera, respiração muda, pensamento dispara, e aí você reage sem pensar. Depois, se arrepende. Isso não é falta de controle, isso é falta de distância. Agora presta atenção nisso aqui, muda tudo. Da próxima vez que algo te atingir, não diga eu estou com raiva, diga a raiva está aparecendo. Percebe a diferença? Você deixa de ser a emoção e passa a observar. E quando você observa, você ganha tempo. E quando ganha tempo, você ganha escolha. Musashi comparava isso com o céu. O céu não luta contra as nuvens, ele só deixa passar. Agora pensa, quantas vezes você virou nuvem em vez de ser céu? Qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer palavra te arrasta. E aí você vive reagindo o tempo todo, cansado, irritado, desgastado, porque você não tem controle. Agora imagina o contrário. Você percebe a emoção, mas não entra nela. Você observa, respira, espera e escolhe. Isso muda completamente o jogo, porque agora ninguém mais te controla. E isso não é sobre paz, é sobre poder. Agora me responde, quantas situações na sua vida não teriam acontecido se você tivesse um segundo a mais antes de reagir? A antecipação do caos. Agora, esse aqui é onde o jogo começa a virar, porque não basta não reagir, você precisa parar de ser pego de surpresa. A maioria das pessoas não perde o controle porque a situação é forte, perde porque não o esperava. E surpresa, quebra qualquer mente. Você tá tranquilo e de repente alguém fala algo que te atinge, você não estava preparado e aí reage. Agora pensa, quantas vezes isso acontece com as mesmas pessoas? As mesmas críticas, o mesmo tipo de ataque, o mesmo comportamento, e mesmo assim você se surpreende de novo. Miyamoto Musashi nunca se surpreendia, nunca, porque ele estudava antes de agir. Ele observava o jeito do adversário, o padrão, o tempo, a respiração. Ele não lia a mente, ele lia comportamento. E isso muda tudo, porque o ser humano é previsível, muito mais do que parece. Quem grita normalmente é inseguro. Quem provoca normalmente quer a reação. Quem manipula normalmente repete padrão. E você já viu isso 1000 vezes, mas ignora. Mas agora presta atenção. Se você já sabe como alguém te ataca, por que você ainda reage como se fosse novidade? Essa é a pergunta, porque o problema não é o ataque, é a falta de preparo. Agora imagine o contrário, antes de uma conversa difícil,
Você para e pensa: quais são as 3 formas que essa pessoa vai tentar me atingir? Você já sabe. Quando acontece, sua mente responde: eu já esperava isso. E pronto, metade da força do ataque desaparece. Porque o impacto vem da surpresa. Sem surpresa, sem descontrole. E aí o jogo muda. Você não está mais reagindo, você está jogando, como um xadrez onde você já conhece as jogadas. Agora deixa eu te mostrar algo mais profundo. Às vezes, quem te pega de surpresa não é o outro, é você mesmo. Sua própria insegurança, seu próprio ego, suas próprias feridas, porque quando alguém toca nisso, você explode. Não por causa da pessoa, mas por causa do que existe dentro. Então a antecipação não é só externa, é interna também. Você precisa saber onde você quebra, porque se você não sabe, qualquer um descobre e usa contra você. Agora pensa, quantas vezes você reagiu forte, não porque a situação era grave, mas porque tocou num ponto sensível, e você nem percebeu. Musashi não só estudava o inimigo, ele estudava a si mesmo, porque o maior ponto fraco sempre é interno. Agora me responde, você conhece mais os outros ou os seus próprios gatilhos? A respiração do guerreiro. Agora a gente entra num ponto que parece simples, mas é o mais ignorado: respiração. Sim, isso mesmo, respiração. Porque você acha que perder o controle é algo mental. Mas não é, começa no corpo. Presta atenção nisso. Quando você fica irritado, o que acontece? Sua respiração encurta, fica rápida, irregular, seu coração acelera, seu corpo tensiona, e aí? Seu cérebro interpreta perigo. E nesse momento acabou a lógica, você não pensa, você reage. Agora olha que louco, seu cérebro não sabe a diferença entre o leão e uma mensagem no WhatsApp. Ele reage igual. E é por isso que você perde o controle em coisas pequenas. Miyamoto Musashi entendia isso melhor do que ninguém, porque no meio de um combate, se a respiração dele saísse do controle, ele morria, simples assim. Então ele treinava não só a espada, mas o corpo. A respiração dele continuava calma mesmo no caos, e isso dava vantagem, porque enquanto o outro estava acelerado, ele estava claro. Agora traz isso para você. No meio de uma discussão, ou pressão, ou estresse, se você controlar a respiração, você controla o estado. E se controla o estado, você controla a decisão. Agora presta atenção, numa técnica simples, mas absurda. 4 segundos inspirando, 6 segundos soltando o ar. Devagar, sem pressa. Por alguns ciclos, isso força o seu corpo a desacelerar. E quando o corpo desacelera, a mente acompanha. É como se você hackeasse o sistema. Agora imagina isso, no meio de uma situação tensa. A outra pessoa esperando reação. E você em silêncio, respirando devagar. Isso quebra completamente o padrão. Porque quem ataca quer resposta, quer conflito, mas quando não encontra, fica perdido. Ou se irrita mais ou desacelera. De qualquer forma, você já ganhou, porque você não entrou no jogo. Agora deixa eu te mostrar algo mais profundo. Se você não controla nem a própria respiração, como acha que controla a mente? Como acha que controla as suas decisões? Tudo começa aqui, no básico. E o problema é que você ignora isso. Você quer controle, mas não domina o mínimo. E aí? Qualquer situação te desmonta. Agora pensa quantas vezes uma simples pausa, um respiro, teria evitado uma discussão, um erro, uma decisão ruim, e você não fez, porque reagiu. A respiração é a âncora. Se ela está estável, você permanece. Se ela quebra, você vai junto. Agora me responde, quem está no controle hoje? Você ou seu estado? O propósito inabalável. Agora tem uma coisa que define tudo, mas quase ninguém percebe: propósito. Porque sem isso, qualquer coisa te desvia, qualquer provocação, qualquer comentário, qualquer situação pequena te tira do eixo. E aí você entra em discussões inúteis, perde energia, perde tempo, só para provar algo que nem importa. Miyamoto Musashi não lutava assim. Ele não entrava em combate para provocar que era melhor. Ele lutava porque aquilo fazia parte do caminho dele, do propósito. E isso muda tudo. Porque quando você tem clareza do que realmente importa, o resto perde peso. Agora pensa comigo, quantas discussões você já entrou que não mudaram nada na sua vida? Quantas vezes você respondeu só para não deixar barato? Quantas vezes você ganhou energia tentando vencer alguém que nem deveria estar no seu caminho? Isso não é força, isso é falta de direção. Porque quem sabe para onde está indo não para por qualquer coisa. Agora imagine uma cena
Você está correndo uma maratona e alguém na calçada começa a te provocar, te xingar, te desafiar. Se você parar para responder, acabou, você saiu da corrida. Agora, olha a sua vida. Quantas vezes você saiu do seu caminho por causa de alguém que nem estava na corrida com você? Esse é o problema. Você está reagindo a coisas que não fazem parte do seu objetivo. E isso te trava. Agora deixa eu te falar uma coisa direta. Você não precisa vencer tudo. Você precisa escolher o que vale a pena. Porque tentar vencer tudo te faz perder o essencial. Musashi era preciso, cada movimento, cada decisão, cada ação tinha direção. Nada era desperdício. Agora compara isso com a sua rotina. Quanto da sua energia vai para coisas inúteis? Discussões, preocupações, comparações. Tudo isso te afasta do que realmente importa. E aí você se sente cansado. Mas não é o trabalho, é a dispersão. Agora olha que interessante. Quando você tem propósito, até o silêncio vira estratégia. Você não responde não porque é fraco, mas porque não vale. Você não entra no jogo, porque já está jogando outro. E isso é liberdade, porque agora ninguém mais te puxa, ninguém mais te tira, ninguém mais te controla. Agora me responde, o que você está fazendo hoje está te levando para onde você quer ir ou só está te ocupando para não pensar nisso? O silêncio como resposta. Agora, a gente chega no ponto mais mal interpretado, o silêncio. Porque quando você ouve isso, talvez pense, então é só ficar quieto? Não, não é isso. Silêncio não é fraqueza, é estratégia, é escolha, é poder. Porque a maioria das pessoas fala demais, reagem demais, se explica demais e nisso se entrega. Cada palavra revela intenção, revela insegurança, revela necessidade. Quem sabe disso usa contra você. Miyamoto Musashi entendia uma coisa simples. Quem reage primeiro perde posição, porque mostra o jogo. Agora pensa numa situação comum. Alguém te provoca. O que essa pessoa espera? Resposta, reação, conflito. Ela precisa disso para se sustentar. Agora imagina que você não entrega. Você escuta, olha e fica em silêncio, sem expressão, sem justificativa, sem ataque. Isso quebra completamente o padrão, porque a outra pessoa não sabe o que fazer. Ela perde referência, ou aumenta o tom, ou trava. Mas em qualquer caso, ela se desgasta. E você permanece inteiro. Agora deixa eu te mostrar algo mais profundo. O silêncio cria um vazio, e o vazio incomoda muito, porque as pessoas não suportam não ter resposta, não ter controle, não ter reação, e aí elas mesmas se expõem. Falam demais, erram, se contradizem, tudo porque você não entrou no jogo. Agora lembra disso aqui, Musashi fazia algo que parecia simples, mas era genial. Ele atrasava de propósito, chegava no duelo quando o outro já estava cansado, irritado, impaciente. Ele não lutava contra a espada, ele lutava contra o estado emocional. E quando o duelo começava, já estava ganho. Agora traz isso para sua vida. Quantas vezes você entrou em discussões já alterado, já irritado, já emocional e perdeu antes mesmo de começar? O silêncio é o seu atraso estratégico. É você não entrar no tempo do outro. É você não reagir no ritmo do outro. É você escolher quando agir. E isso é controle. Agora deixa eu te falar algo mais direto. Quem fala demais tenta se provar. Quem reage demais tenta se defender. Mas quem domina não precisa. Ele observa, espera e escolhe. E quando age é preciso, sem excesso, sem desperdício. Agora pensa quantas situações na sua vida teriam sido diferentes se você tivesse ficado em silêncio. Quantas discussões não teriam existido. Quantos conflitos não teriam escalado, mas você falou, reagiu, se explicou e perdeu energia, tempo, controle. Agora guarda isso, silêncio não é ausência, é presença controlada. É você ali, mas não disponível, não acessível, não manipulável. E isso muda tudo. Agora me responde, você fala porque precisa ou porque não consegue ficar em silêncio? O controle que ninguém te ensinou. Agora, para um segundo e volta lá no começo. Lembra da pergunta? Quantas vezes você reagiu sem nem perceber? Agora você já viu, não é sobre força, não é sobre inteligência, não é sobre vencer os outros, é sobre não ser controlado. Porque no fundo, é isso que acontece. Quando você reage, você entrega o controle. Entrega seu tempo, sua energia, sua paz para qualquer pessoa que saiba apertar o botão certo. E o pior é que muitas vezes nem é intencional.
Mas o efeito é o mesmo, você se perde. Miyamoto Musashi entendia algo que pouca gente entende hoje. A maior vitória não é sobre derrotar alguém, é sobre não ser arrastado. Porque quando você não reage, você permanece. Quando você permanece, você enxerga. E quando você enxerga, você escolhe. E isso é liberdade. Agora junta tudo: distância emocional, antecipação, respiração, propósito, silêncio. Percebe? Isso não é teoria, é treino. E começa nas pequenas coisas. Na mensagem que você não responde na hora, na provocação que você ignora, na discussão que você escolhe não entrar. É ali que você constrói ou perde o controle. Porque não é no grande momento, é no detalhe. Agora deixa eu te falar uma coisa bem direta. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa responder tudo. Você não precisa se explicar sempre. E quando você entende isso, algo muda. O mundo desacelera. As pessoas perdem poder sobre você e você começa a viver de forma mais leve, mas ao mesmo tempo mais forte, porque agora não é qualquer coisa que te atinge, agora só o que você permite. E isso é um nível de controle que pouca gente alcança. Agora pensa comigo, se você começar a aplicar isso hoje, quantos conflitos deixam de existir? Quantas decisões melhoram? Quanto da sua energia volta para você? Porque no fim não é sobre o mundo mudar, é sobre você parar de reagir a ele. E aí, tudo muda. Agora a decisão é simples, mas não é fácil. Você vai continuar sendo puxado por qualquer estímulo ou vai começar a escolher como responde? Se isso aqui fez sentido para você, não precisa escrever bonito aí nos comentários. Escreve só isso aqui nos comentários. Controle. Eu quero saber quem entendeu que o jogo não é reagir, é escolher. E se você quer continuar desenvolvendo essa mente, se inscreve no canal porque isso aqui é treino. A gente se vê no próximo confronto.